Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando, estou aqui no nosso livro 2, nosso último capítulo aí, Propriedades Periódicas 2, página 459, tá? Peço que vocês já abram aí no livro de vocês e vamos embora, pra gente fechar esse negócio. Semana que vem passa uns exercícios aí de revisão, que vai ser a nossa última aula antes da prova, então eu vou bolar alguma coisa aí, alguma lista de exercícios, ainda não decidi. Mas hoje a gente fecha o nosso livro aí, tá bom? Então a gente vai começar aqui por afinidade eletrônica, tá? Afinidade, não, melhor, né? Melhor do que afinidade eletrônica. Vou começar por eletronegatividade e depois volto, porque eu acredito ser melhor. Eletronegatividade vai ser a capacidade que o átomo tem em atrair elétrons para si, né? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o meu átomo aqui, né? Tenho esse meu núcleo aqui, onde ficam minhas cargas positivas, os meus prótons. Eu tenho as minhas camadas aqui, onde ficam os elétrons. Tá bom? Aí eu tenho um outro átomo aqui. E esse átomo aqui, ele possui 5 camadas, tá? Onde ficam distribuídos os elétrons, né? Minha eletrosfera. Tem meu núcleo ali. E quando eu falo de eletronegatividade, é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons, tá? A capacidade que ele tem de ficar negativo, atrair elétrons, ou seja, ele vai virar um ânion, né? O elemento aqui vai ficar negativo, vai ganhar elétrons aqui. Então eu quero saber qual é a capacidade que esse cara tem em atrair elétrons para si, né? Ó, tranquilaço isso aqui, tá? Quanto menor for o meu raio, maior vai ser a facilidade de atração. De novo, quanto menor o meu raio, maior vai ser a facilidade, porque eu vou colocar um elétron aqui, e é esse elétron que eu quero agregar esse átomo aqui. E vou colocar um outro elétron aqui que também quero agregar esse aqui, né? Ó, quem é o meu menor aqui, né? Então eu tenho o meu átomo 1 e tenho o meu átomo 2, né? O raio atômico, né? Eu vou ver o tamanho dele aqui, ó. Vai ser o centro do núcleo até a última camada, que é a camada de valência, né? Então eu vejo aqui que o 1 é menor que o 2, né? Isso significa que esse meu elétron ele vai ter uma facilidade maior em ser atraído pelas partículas positivas que estão aqui no núcleo, tá? Então ele tem maior capacidade de atrair elétrons do que esse aqui, que tem uma quantidade de camadas que a gente até pode encarar como barreiras, né? Para ele sofrer uma atração aqui pelo meu núcleo. Então, eletronegatividade é a capacidade que o cara tem de atrair elétrons. E quanto menor ele for, mais fácil de atrair o elétron, né? E aí nós temos aqui duas situações, né, que eu até mencionei na aula anterior, né? Quando eu tenho elementos que possuem camadas distintas, né? Então esse aqui possui 2 camadas, esse 5, pô, é moleza ver quando o átomo é menor, né? O cara que possui menor camada, ele é menor, né? Agora, há casos em que o meu átomo ele vai possuir o mesmo número de camadas, né? Então, nesse caso aqui, quem vai ser o menor? Né? Quem vai ser o mais eletronegativo? Né? Quem vai conseguir atrair o elétron aqui com maior facilidade? Né? Tá? Isso daí você vai ver por número atômico. Né? Eu espero que você se lembre aí do nosso último vídeo, aí, da nossa última aula, que quanto maior for o número atômico, menor o raio. Né? Então, aqui, né? nesse caso aqui, vou representar ele aqui embaixo, ó. Digamos que ele tenha 3 prótons. E aí ele tenha 3 elétrons. Então eu tenho uma atração aqui, certo? Esse meu exemplo de cima, eu coloquei 2 prótons e 2 elétrons. Vou até aumentar esse de baixo aqui, para ficar bem... Pronto. Coloquei 5 elétrons aqui. Então eu tenho um núcleo com 5, tá? E uma eletrosfera com 5 elétrons aqui. E aqui eu tenho um núcleo com 2 e aqui com 2 elétrons, né? Onde eu tenho maior quantidade aqui? Vai ser aqui. Então esse raio ele é menor, porque a atração ela é maior. É como se eu tivesse aumentado o meu ímã, né? Pensa assim, você tem esse ímã aqui e esse aqui, né? Como eles são maiores, a atração é maior. Então isso daqui tudo vai estar muito mais enxugadinho do que o de cima, onde a atração é menor. Então, entre esse aqui eu vou chamar de átomo 3 e átomo 4, né? Átomo 1 e o átomo 2 eu já vi quem é o menor, né? Menor que o 1, que o 2. Agora, quando eu vou fazer um comparativo entre o 3 e o 4, eu tenho um problema porque eu tenho o mesmo número de camadas. Então, como você vai distinguir quem é o maior e quem é o menor? Pelo número atômico. O átomo que possui maior quantidade de prótons, ele vai ser menor que o que possui menor quantidade, né? Então, o 4 ele é menor, 4 ele é menor que o 3.
tá? Porque ele tem maior quantidade de prótons e elétrons, tá? Olhando aqui na nossa tabela aqui, né? A minha eletronegatividade, ela vai aumentar nesse sentido aqui, tá? Então vai ser da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Porque aqui eu tenho, né? Esquecendo os gases nobres aqui eu tenho o meu menor elemento de raio, que é o flúor, né? Enquanto aqui embaixo eu vou ter o meu maior raio, que é o frâncio, né? Tá? Então você pode dar uma decoradinha assim, ou você vai pelo número atômico, tá? Então aqui na minha tabela, ó, vou fazer um comparativo aqui, ó. Aqui lembra que são as camadas? Então, ó, se eu fizer um comparativo entre hidrogênio e lítio, eu sei que o hidrogênio é menor que o lítio, porque o hidrogênio tem uma camada e o lítio tem dois, né? O sódio, ele é maior do que o lítio, o potássio é maior que o potássio é maior que o sódio, o rubídio maior que o potássio, porque eles possuem maiores números de camadas. Mas quando eu vou fazer um comparativo entre potássio e cálcio, por exemplo, onde ambos possuem 4 camadas, eu sei que o cálcio é menor, porque o número atômico dele é 20. Ele tem 20 prótons, logo ele tem 20 elétrons, tá? Então esse cara aqui vai ser menor que o potássio, então o potássio é maior que o cálcio, tá? Então aqui na minha tabela, eu vou dizer que o frâncio é o maior elemento da tabela. Tá? E o meu flúor vai ser o menor, tá? Então aqui eu vou dizer que o aumento, né? A redução o menor elemento químico, né? Vai ser da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Então eu vou ter o meu flúor como menor aí, a gente esquecendo os gases nobres aqui, tá bom? Isso daí é a eletronegatividade, a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons, né? E aí, vindo aqui para cima da eletroafinidade, né, afinidade eletrônica, é o seguinte: quando esse cara atrair o elétron, quando ele conseguir atrair o elétron, ele vai liberar uma quantidade de energia. Tá? E isso vai ser a minha afinidade eletrônica, né? Ó, é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Então tem um átomo, ele lá no estado gasoso dele, ele vai receber o elétron, né? Ele vai liberar uma quantidade de energia aí que vai estar associada à afinidade eletrônica, tá bom? Então a afinidade eletrônica é a quantidade de energia que o cara vai liberar ali, tá bom? E a afinidade eletrônica, ela vai aumentar assim como a eletronegatividade, tá vendo? Porque esse cara aqui atrai mais elétrons. Então esse cara aqui vai ter uma afinidade eletrônica maior. Tranquilo? Porque ele tem que liberar energia, né? Acho que vale a pena dar uma explicadinha nisso aqui, né? Quando você vai fazer qualquer tipo de ligação química, né? Você tem que entender o seguinte, né? Isso aqui eu só vou dar uma avançadinha, mas eu acho interessante você saber. Ó, você sabe que você inspira o gás oxigênio. Você inspira esse cara aqui. O que é o gás oxigênio, né? É um átomo de oxigênio se ligando a outro átomo de oxigênio. Você tem que entender dentro da sua cabeça aí que a matéria ela contém energia dentro de si. Então toda matéria tem uma quantidade de energia dentro dela, né? Então o papel tem uma quantidade de energia dentro dela. A mesa vai ter uma quantidade de energia dentro dela. E essa quantidade de energia ela pode ser liberada, né? O que vai acontecer? Quando eu vou formar a minha ligação química, onde eu tenho o meu oxigênio aqui e o meu outro oxigênio, para formar essa ligação, para poder formar o O2, esse cara aqui ele precisa liberar uma energia dentro dele, que está contida dentro dele. E esse aqui vai fazer a mesma coisa, ele vai liberar uma quantidade de energia. Quando essa quantidade de energia ela for liberada, eu vou conseguir formar a minha ligação. Tranquilo? Então eu fiz aqui minha ligação de O2, ó. Formei ela aqui agora com liberação de energia. Ah, mas eu quero quebrar essa quantidade de energia aqui. Eu estou perdendo foco toda hora. Ver se melhora aqui. Ah, eu quero quebrar essa ligação. Para quebrar essa ligação, eu vou ter que devolver a energia que foi retirada lá no ato da ligação. Né? Então, isso aqui vai me gerar uma reação química. Então, quando eu vou realizar uma reação química, eu vou precisar de absorção ou liberação de energia. Isso você vai ver ano que vem, no segundo ano, né? Então, energia está em tudo. Então, a gente sempre vai ter uma liberação ou uma absorção de energia quando a gente for fazer uma modificação em alguma coisa. Então, quando eu digo para você que um átomo ele vai atrair elétrons, né? Ou ele vai ter que liberar energia, ou ele vai ter que... ou ele vai liberar ou ele vai receber energia, tá? E no caso aqui da nossa afinidade eletrônica, eu estou falando do cara que vai receber, que vai liberar energia. Por quê? Porque um corpo vai entrar ali, né? Então ele vai ter que dar lugar a esse corpo aí. Então tem o meu núcleo aqui, o meu elétron quer entrar, beleza, ele vai ser atraído, ele vai entrar, mas em contrapartida a energia vai ter que sair dele.
É sempre assim, tá? Ou energia, deixa eu ver aqui no meu esqueminha aqui, ó. Eu não fiz, né? Eu não fiz. Fiz sim, ó. Ou energia sai, ou energia entra, tá vendo? Sempre vai ter que perder alguma coisa aí, tá bom? Então, afinidade eletrônica é isso, né? Passando aqui para nossa página seguinte, né? Vamos falar de eletropositividade, que é a capacidade que o átomo tem em ser positivo. Isso daqui, vamos olhar só essa tabelinha aqui, ó. Eletropositividade, tá? A eletropositividade, ela vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, o Frâncio é o cara mais eletropositivo. O que isso significa, né? Olha só, já trocando em miúdos aqui para você, é o seguinte: os metais, eles têm a tendência em perder elétrons, né? E a gente já falou sobre isso daí em ligação iônica, né? Esses caras aqui, eles perdem elétrons. Esses caras aqui, os ametais, eles ganham elétrons, né? Então, quando eu pego um metal, por exemplo, o magnésio, né? Eu vou representar ele aqui na forma de um íon, né? Lembra íon? É quando ele ganha ou perde elétrons, né? E aí eu tenho dois tipos de íons, né? Bom que vale até como uma revisão isso aqui, né? Eu posso ter um cátion ou um ânion. Espero que você lembre disso, né? O meu magnésio, ele vai ser um cátion. Por quê? O cátion é o cara que perde elétron. Se ele perde elétron, ele fica positivo. E o ânion é o cara que recebe o elétron. Se ele recebe o elétron, ele recebe carga negativa, ele fica com excesso de negativo, tá? Então eu tenho aqui dois exemplos de ânions, né? E os metais, né, eles sempre serão cátions, né? Eles sempre vão perder elétron. Então eu pego o magnésio, eu sei que ele vai perder 2 elétrons. Eu sei que o rubídio, ele vai perder 1 elétron, né? Eu sei que o frâncio vai perder 1 elétron, né? Os meus metais, eles perdem elétrons. Por quê? Eles têm eletropositividade, né? Ou caráter metálico, porque os metais perdem elétrons, tá? Então essa galera aqui, ó, toda vai perder elétron, enquanto essa galerinha amarela aqui vai receber o elétron, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Isso daí está relacionado também a raio atômico, eu posso ver dessa maneira, que já é um pouquinho mais aprofundado. É legal você sacar, porque isso significa que você tem vários caminhos para você identificar, porque o cara tem a capacidade de ser eletropositivo. Ele pode ser eletropositivo porque o Rafael falou que ele é um metal. Pô, isso está correto, né? Eu sei que eletropositividade ela vai vir nesse sentido aqui, na tabela periódica. Tá correto. Agora, por que isso acontece? Porque o frâncio, quando você pega o frâncio, que é esse cara aqui, ó, o frâncio ele vai possuir 7 camadas, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí quando eu venho aqui, ó, quem é maior, frâncio ou rádio? Você vai falar que o maior é o frâncio, né? O frâncio ele é maior, né? O rádio ele é menor porque ele possui maior número atômico, então o raio dele é menor. Ele tem mais cargas positivas e mais cargas negativas. É como se o meu ímã aumentasse. Então aqui a atração é maior. Isso faz com que o meu raio seja menor. Então o frâncio é maior que o rádio. Aí levando em consideração, mas eu não vou fazer essa comparação de mesma quantidade de camadas não. Ó. Vou colocar aqui um cara com uma camada. Eu estou falando de eletropositividade, eu estou falando em perder elétrons, né? Como esse cara aqui é menor, a atração dele aqui por esse elétron é maior. É difícil tirar esse elétron, porque está muito pertinho do núcleo. Agora, quando eu tenho um cara aqui, ó, e o meu positivo está aqui, é mais fácil tirar esse elétron, porque ele está mais distante daqui, tá vendo? Ou seja, eu vou ter uma dificuldade maior, eu vou ter uma facilidade maior em tirar ele, porque a atração aqui é menor. Tá? Então, quanto maior o raio atômico, mais fácil tirar o elétron, mais fácil ele perder o elétron. Por quê? Porque menor é a atração, tá bom? Então, são vários caminhos que você tem como enxergar isso, né? E se você souber todos os caminhos, cara, tudo vai se encaixando e vai ficando mais fácil, né? Então, de novo, né, os metais, eles tendem a ficar positivos. Por quê? Porque eles possuem os maiores raios atômicos, tá? Então, vai ser menor a atração entre o núcleo e o elétron. Então, esse cara aqui, que é o maior da tabela periódica, ele é o maior. Então, ele vai perder elétron com muito mais facilidade, porque esse elétron está muito distante do núcleo. Em comparação ao flúor, que possui menor raio, cara, esse cara vai ter uma dificuldade muito grande em perder elétron, porque o raio é menor. E quando o raio é menor, ele recebe elétron, tá? Isso daí é o que a gente chama de eletronegatividade, ó, que foi o que eu acabei de falar aqui.
tá bom? Então eu tenho eletropositividade e tenho eletronegatividade. E consigo justificar os dois por raio atômico. E você observa que eles são inversos, ó. O eletronegativo, o mais eletronegativo aqui, esquecendo os gases nobres, é o meu flúor. E o positivo, que tem a capacidade de ficar mais positivo, vai ser o meu frâncio, que está aqui embaixo. Tá? Porque possui maior raio, tá bom? Aqui ele vai falar de reatividade química, né? Então eu tenho a reatividade dos metais, que é aquela capacidade que o elemento tem em reagir, né? Isso vai estar relacionado aí à eletropositividade dele. Então o frâncio ele vai ser muito mais reativo que o ouro. O ouro ele é pouco reativo ali na classificação dos metais, né? Isso faz com que o ouro seja tão valioso, né? Por que o ouro vale tanto? Por que ele é tão valorizado, né? Porque ele não perde valor? Porque ele não reage com outros elementos químicos. Se você pega um anel de ferro, ele passa a reagir, ele passa a oxidar, né? Ele vai escurecer, né? Isso não acontece com o ouro. Por quê? Porque o ouro ele tem baixa reatividade. O cara que mais é reativo é o frâncio, né? Tá? A prata, ó, a prata já não é tão reativa, ela reage com alguns, mas ela não é tão reativa. Agora o ouro não reage com ninguém. E isso que agrega valor a ele, tá bom? Então eu tenho aqui a minha reatividade dos metais, e aí eu tenho essa tabelinha aqui me dizendo quem é o maior e quem é o menor, tá? E aqui eu vou ter a reatividade dos ametais, onde eu vou usar o Von-Klebrski pH, onde eu vou ter o flúor, o mais reativo, né, e o hidrogênio menos reativo, tá bom? Se a gente esquecer aqui o hidrogênio por um segundo, né, o que a gente pode observar disso daqui é que aqui eu vou fazer substituições só de cátions, enquanto aqui eu vou fazer substituições de ânions, porque esses caras são os ânions. Eles são ametais, eles recebem elétrons. Então, por exemplo, quando eu falo do flúor, eu faço uma menção que o flúor recebe um elétron. Quando eu falo do oxigênio, 2 elétrons, tá bom? E aí sucessivamente, tá? Aqui, ó, esses caras aqui eles já são cátions, né? Então o bário, né? O bário, eu já sei que o bário ali, deixa eu achar ele aqui na sua tabela. O bário ele vai ser mais 2, né? Sempre mais 2. O magnésio, sempre mais 2, né? Por quê? Porque eles são metais, eles têm capacidade de perder elétrons, enquanto os ametais eles recebem os elétrons, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre ponto de fusão, ele fala um pouquinho aqui sobre a densidade, sobre os volumes atômicos, coisas que a gente vai falar lá na frente, então eu vou me dar o luxo de passar um pouco adiante, porque aqui ele já vai tratar até sobre mol, e não falamos sobre mol ainda. Então eu já não quero puxar essa carga para você aqui agora, mas a gente ainda vai ver tudo isso lá na frente, tá? Isso aqui que eu passei para você até então é o suficiente para você conseguir fazer as questões do seu livro, tá? Qualquer coisa vocês me chamem aí, qualquer dúvida, e tamo junto sempre.